Olá, como vai? Muito bom dia, 24 de agosto. Vamos aos destaques do 30 Minutos de hoje. Desde que a 123 Milhas anunciou a suspensão de pacotes e emissão de passagens promocionais, uma enxurrada de reclamações de viajantes tem surgido, além da frustração de não realizarem a viagem programada. Fica a dúvida se a empresa vai ressarcir o consumidor pelos danos causados. No 30 Minutos de hoje, a gente mostra a orientação de advogados e as decisões da Justiça até agora sobre a situação. E mais. 100 pontos de recolhimento de lixo eletrônico em Patos de Minas, estudantes tomam iniciativa. Com mais casos notificados a cada dia, como se proteger dos ataques cibernéticos? Números de casos de sífilis aumentam em Patos de Minas. Tem mais informações e eu te conto agora no 30 Minutos. Abrimos esta edição te mostrando que desde outubro de 2022, quando assumiu o SAMU Municipal, o Cisreuno já recebeu mais de 60 mil ligações. As principais demandas ocorreram ocorrem no início da manhã e fim da tarde. Uma situação que preocupa é a quantidade de trotes recebidos. Em boletim divulgado pelo SAMU, ao todo houveram 6.607 ligações para os 32 municípios que abrangem o Cisreuno. Deste total, houveram 2.805 atendimentos, em sua maioria, casos clínicos, 1.644. No mês de julho, nós atendemos mais de 6 mil chamados, regionalmente. Desses, mais de 2.800 foram de Patos, que hoje é a cidade que mais utiliza o serviço, e também a nossa maior população, que geraram só aqui em Patos mais de 1.800 atendimentos, 1.846 para ser precisa. Entre as ambulâncias básicas e avançadas, nós fizemos aí quase 2.000 atendimentos na rua, com a ambulância e com a equipe na cidade de Patos de Minas. Em Patos de Minas há 2 horários de pico, um entre 7 e 8 horas da manhã e outro entre as 17 e 19 horas, que são os 2 horários de maior movimentação no trânsito e que ocorrem acidentes. O trânsito mais complicado acaba gerando mais acidentes, principalmente de moto. Dia que chove, a gente tem bastante acidentes, O último dia que teve uma chuva aqui em Patos, para vocês terem uma ideia, nós fizemos em 12 horas 9 atendimentos de quedas de moto. Regionalmente foram 11, Então em 12 horas é um número muito alto. Então esses são os horários de pico. E finais de semana, quando tem algum evento, às vezes o pessoal exagera um pouquinho na bebida, Dependendo das primeiras chuvas também, nas rodovias podem ter mais acidentes. A gente até alerta a população que nesse perigo, de óleo na pista, nas primeiras chuvas fica escorregadio. Tivemos essa semana mesmo um acidente grave entre Lagoa Formosa e Patos, onde a gente socorreu uma mãe e uma criança, o bebê que estava no carro. Então, muito cuidado da população, que nesse tempo das primeiras chuvas tem muitos acidentes. De acordo com Camila, o número de trotes é preocupante. Ao todo, desde que o Cisreuno assumiu o SAMU em outubro de 2022, já foram registrados 1.907 trotes. 160 somente no mês de julho deste ano. Nós já tivemos meses da gente ter até 9 trotes por dia, que é um número que a gente sabe que atrapalha muito o nosso serviço. Um momento em que uma equipe se desloca com a ambulância e vai para um atendimento, chega lá, não tem nada, a gente está deixando de atender uma outra ocorrência real, podendo salvar uma vida que de fato está precisando. A gente alerta os pais, para conscientizar as crianças. Algumas das vezes são crianças, mas nem sempre. Muitos adultos ligam aqui no SAMU, brincam com o serviço de tanta importância, pode estar salvando uma vida aí desse própria pessoa ou de um familiar, que venha fazer um trote. Eu vou pegar o gancho aí da Camila, porque essas pessoas que cometem os atos de trote, elas só vão tomar ciência da importância do serviço quando elas precisarem, Porque essas pessoas que cometem esse tipo de ato, elas precisam ser identificadas e punidas, mas punidas de uma forma que jamais voltem a cometer este crime e que mostre para as outras pessoas que existe punibilidade para essas questões. Em instantes, no 30 Minutos, a gente mostra que números de casos de sífilis aumentam em Patos de Minas. Agora são 11 horas e 36 minutos. Voltamos já.
De volta e agora a gente te mostra que os casos de sífilis aumentaram em Patos de Minas quando comparado os registros do primeiro semestre desse ano com o do ano passado. Uma das explicações é o aumento de testagem. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, no primeiro semestre de 2022 foram registrados 1.599 casos de sífilis em Minas Gerais. Em Patos de Minas foram 40 casos registrados. Em 2023, no mesmo período, houve um aumento no município, 60 casos registrados. Já em relação à AIDS, nos primeiros 6 meses de 2022, foram registrados 16 casos em Patos de Minas, números que se mantiveram no primeiro semestre de 2023. A gente teve aí um aumento significativo, das notificações de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível e que causa grande preocupação, porque ela pode causar má formação fetal se a gestante estiver com a doença, principalmente no primeiro trimestre de gestação. O aumento pode ser explicado devido ao número maior de testagem. Nós tivemos um pequeno aumento do ano passado para cá, talvez na questão da testagem, nós temos feito mais testagem, então com certeza pode ter esse aumento. Mas também, em comparação a nível Brasil também, o nível de contaminação de sífilis está aumentando bastante. E assim foi no Brasil, assim em Patos de Minas também. Se for comparar do ano passado para cá, no primeiro semestre, de aproximadamente da sífilis adquirida de 40%. Então, se no ano passado tinha 40 casos, esse ano tem 60 casos, por volta desse número. Da sífilis congênita, que é no feto, quando a gestante passa para o feto, teve um aumento aí por volta de 15%. E na gestante, de 60% também, mais ou menos, um nível que a gente conseguiu pegar até junho do ano passado e desse ano, mais ou menos em relação ao que a gente atende aqui e também com algumas dispensações de medicação a gente chegou nesses números. Em esfera nacional, segundo o relatório da ONU, no primeiro semestre de 2022, o país registrou mais de 122 mil novos casos de sífilis. Ainda de acordo com a organização, a taxa de morte de AIDS foi de 1 pessoa por minuto. Primeiro, a gente orienta para o uso de preservativo. Também, uma outra forma da gente poder detectar é através do exame, o teste rápido. Todas as unidades básicas fazem o teste rápido, ele sai em 20 minutos, meia hora o resultado, Tanto que faz a testagem não só para sífilis, para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. E aqui nós somos serviço de referência. Se a pessoa tiver alguma suspeita, ela pode procurar a gente toda quinta-feira. O médico vem atender, tem a agenda livre, pode ligar e agendar, se tiver alguma suspeita de qualquer IST, inclusive de sífilis, e também para fazer o teste. Agora são 11 horas e 43 minutos. Depois do intervalo, com mais casos notificados a cada dia, como se proteger dos ataques cibernéticos. E sem pontos de recolhimento de lixo eletrônico em Patos de Minas, estudantes tomam iniciativa. Até já! Uma lei aprovada em 2013 prevê a instalação de ponto de recolhimento de lixo eletrônico em Patos de Minas pela Prefeitura. Porém, não há esse local atualmente. Foi então que estudantes tiveram a iniciativa de criar um ponto para o descarte correto desse material. Aquela bateria velha ou impressora que parou de funcionar há um bom tempo e apenas acumula poeira em casa agora possuem destino certo, já que 2 pontos de recolhimento de lixo eletrônico foram abertos em Patos de Minas por intermédio de crianças que irão participar de uma competição nacional de robótica. Os estudantes estão participando do TBR, que é o Torneio Brasileiro de Robótica, uma iniciativa que visa desenvolver as habilidades da área da tecnologia dentro do espaço escolar. E a equipe Tecnoteams vem desenvolvendo um trabalho já há 2 meses de consciência para toda a sociedade com relação ao descarte do lixo eletrônico. E as ações vêm sendo desenvolvidas junto aos estudantes, os demais colegas dos meninos, a família, a própria sociedade. A iniciativa recolhe computadores e periféricos, baterias e pilhas, telefones, dentre outros aparelhos eletrônicos.
O lixo recolhido será levado por uma empresa de Betim para o devido descarte ou reaproveitamento de peças ainda funcionais. Com o descarte incorreto do resíduo eletrônico, ele libera gases tóxicos como metano, dióxido de carbono, e esses gases simplesmente não ajudam com a gente, eles ajudam mais a mudança climática, a poluição, e é muito ruim. Os estudantes que participam do projeto compreendem a importância do mesmo para o meio ambiente e mobilizam amigos e familiares. A importância é que a gente pega esse lixo para dar para o descarte correto, porque na maioria das vezes algo tipo um lixo eletrônico sendo descartado de uma maneira incorreta, ele pode, causar danos ao meio ambiente. A pessoa ela deixa lá na sua casa, aí ela espera o tempo e depois acaba que joga fora junto com o lixo normal. Então a importância de trazer para cá é que a gente, igual a Clarice falou, vai dar para a destinação certa. Camila Ribeiro é mãe da estudante Beatriz e está acompanhando de perto o que considera ser uma oportunidade única para os estudantes, frisando a importância do envolvimento da família. Se a gente consegue conscientizar as crianças, que são hoje as que mais vão consumir os resíduos eletrônicos, que são o que mais cresce hoje no mundo, e a gente conseguir com que eles aprendam o descarte correto e também as práticas sustentáveis, que são os 5 R's aí da sustentabilidade, se a gente consegue impactar eles, com certeza a gente vai ter um futuro muito melhor. Eles estão preparando um trabalho não só acadêmico, também dentro da área da programação do robô, como a ação social, que é essa campanha que colabora com a nossa casa comum. Faça a sua parte e nos ajude. Precisa dizer mais nada, A conscientização vem desde os mais pequenos e nós, que já estamos maiores, precisamos tê-la também. E olha, é cada vez mais frequente os golpes e ataques cibernéticos. Então, o que podemos fazer para não cair na cilada? É o que a gente vai te mostrar agora. Registrado em escala mundial um aumento de 38% no número desse tipo de ataque em comparação com 2021. O Brasil é considerado o principal alvo de cyberataques da América Latina há quase uma década. Nós estamos num ambiente que sempre estamos sujeitos a ser atacado ou sofrer a possibilidade de ser atacado. E é por isso que a gente tem que tomar boas medidas de segurança, principalmente por parte da empresa e por parte do governo também. A gente não tem visto um incentivo do governo querer instruir a população ou as empresas de como se comportar na internet. Os 2 maiores setores alvos de ataque são as operações de telecomunicação sem fio ou com fio e servidores de processamento de dados. Tem os hacks do bem e os do mal. Os do bem o quê? São pessoas contratadas por grandes empresas para tentar encontrar vulnerabilidades em seus sites, em seus sistemas. E temos os hackers do mal, podemos dizer assim, que seriam aqueles que invadem celular, roubam conta de banco. Então, temos essas 2 vertentes aí desses famosos hackers. Existem recursos online disponíveis para quem se interessa em aprender um pouco mais sobre segurança cibernética. E se você quer saber mais sobre cibersegurança ou ter boas práticas de segurança, temos inúmeros cursos no YouTube mesmo. Você pesquisar lá, você vai achar várias pessoas falando de boas práticas, como se comportar. A própria Microsoft também tem vários cursos de como você navega de forma segura na internet, como se prevenir de ataques. De acordo com estimativas, o 3º trimestre de todos os anos é o mais suscetível aos ataques cibernéticos, pois os grupos costumam renovar suas abordagens por causa das festividades que podem tornar as pessoas mais vulneráveis a golpes. Fica um alerta para que o cuidado seja redobrado. O sistema de informação para a empresa, eu acredito que seja proteger os dados da empresa, os dados críticos da empresa. Mas, no geral, eu acredito que seja facilitar até para usuários a não estar caindo nesses golpes. Então, algo que a gente sempre indica é não sair clicando links demais. Toma cuidado com coisas enviadas via WhatsApp, não sai clicando, sem saber, coisa de banco não passa. Já nas empresas, vem com as boas práticas. Então, vem boa prática para ensinar o usuário a utilizar a senha, bloquear a máquina, coisa simples. Saiu da máquina, foi tomar um café, bloqueia. Porque só pode sentar alguém ali malicioso, fazer alguma ação com o seu usuário. Então a gente entra aí para estar fazendo esse auxílio entre o usuário, para proteger o usuário, no caso a empresa, contra os hackers.
Ainda hoje, no 30 Minutos, a gente fala sobre a 123 Milhas, as decisões judiciais e o que fazer se você também teve pacote ou passagem cancelados. 11 horas 53 minutos. Cuidar da saúde é com a Clínica Laboratório Mais Exames. Lá tem tudo o que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Na última sexta-feira, muitos viajantes foram surpreendidos com a suspensão de pacotes e viagens pela 123 Milhas. A opção foi dada pela empresa, ou melhor, a opção dada pela empresa foi o reembolso dos valores pagos pelos clientes por meio de voucher. Porém, o Código de Defesa do Consumidor garante outras opções e a ofertada pela 123 Milhas não é o recomendado conforme advogados. Então, saiba como agir. Maurício é um dos viajantes que teve passagem promocional cancelada pela 123 Milhas. Ele viajaria para Roma em setembro, quando foi surpreendido com a notícia. Além da questão financeira, você tem toda a preparação da viagem, não só objetivamente, com roteiro, acomodações, mas você tem que marcar seu trabalho, tem que desvencilhar do trabalho, envolve você e sua esposa, você tem todo um envolvimento emocional. A gente não fala que esperar pela festa, o melhor da festa é esperar por ela? Acho que a viagem também, sabe? Esperar pela viagem é muito bom. Imaginar tudo que você vai viver de bom na Itália, os vinhos, as massas, os lugares, a história, e de repente tem uma frustração muito grande. A agência de viagem comunicou a suspensão de pacotes e a emissão de passagens promocionais e a devolução dos valores pagos pelos viajantes por meio de vouchers, com correção de 150% para troca em outros serviços oferecidos pela 123 Milhas. Eu acho que chega a ser risível, é de rir. Eu jamais vou pegar voucher para dividir 5 vezes e ser obrigado a comprar 5 viagens da 123 pelo preço cheio. Eu olhei o preço da mesma viagem que eu faria hoje, custaria 18 mil. Eu tinha pagado 4 mil pela viagem. A advogada explica que os viajantes podem aceitar a proposta, mas não é o recomendado. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, há outras alternativas. Nós temos 3 opções e é importante frisar que essas opções elas são a livre escolha do consumidor. Então, a 123 Milhas está impondo que o consumidor receba um voucher para ser utilizado dentro do próprio site, que a gente nem sabe se eles vão cumprir isso futuramente, mas a escolha é do consumidor. E quais são as opções? A primeira opção é a execução forçada daquele contrato de consumo. Isso significa que se eu quiser, eu posso sim obrigar eles a emitirem esse bilhete para que eu possa viajar. Essa é a primeira opção. A segunda opção é eu aceitar o que eles estão propondo. Então, se eu quiser, eu posso aceitar. Eu, pessoalmente, não aceitaria porque, em virtude da situação da empresa, pode ser que no futuro eles não venham a cumprir com novos pacotes ou novos serviços contratados. E a terceira opção é você requerer a restituição do valor em dinheiro, não em voucher, do que você pagou, e esse valor corrigido, atualizado monetariamente, além de que você também pode pedir judicialmente as perdas e danos, né? Aquele famoso dano moral que você porventura tenha sofrido. Nesta quarta-feira, a Defensoria Pública de Minas Gerais ingressou com uma ação civil pública contra a 123 Milhas, Viagens e Turismo e a sócia Novo Investimentos Participações, determinando que os consumidores lesados sejam indenizados por danos morais coletivos ou que a empresa cumpra o serviço comercializado. A advogada orienta que o consumidor também ingresse individualmente na justiça. O indicado é procurar um advogado ou se dirigir ao juizado especial caso os pacotes comprados tenham sido até 20 salários mínimos. Você não precisa do advogado no juizado especial, mas o indicado é sempre procurar um advogado para entrar com essa ação judicial. Outra orientação é para que os consumidores
desconfiem de pacotes e passagens vendidos com preços bem abaixo do mercado. Acredita-se que essa oferta que a 123 Milhas faz de passagens muito baratas, em às vezes valores que nem são tão reais, eles fazem essas vendas para daqui muito tempo, às vezes você vai comprar uma passagem hoje no valor muito barato dessas passagens promo para daqui 1 ano, talvez 2 anos, e chega daqui 1 ano ou 2 anos, eles não conseguem emitir uma passagem para você com aquele valor que você pagou. Nesta quarta-feira, a 7ª Vara Civil de Ribeirão Preto concedeu o bloqueio de 43,3 mil da 123 Milhas a favor de uma família que havia comprado pacote para a Espanha e foi cancelado. A decisão de caráter cautelar é uma das primeiras favoráveis a clientes lesados no país. Em outra ação, a 5ª Vara Civil de Guarulhos, também em São Paulo, exigiu que a empresa 123 Milhas emita em 5 dias 4 passagens aéreas de ida e volta do trecho São Paulo-Natal para outra família lesada sob pena de multa diária de R$ 300 em caso de descumprimento. É preciso então ficar atento, né? 30 minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.